Olá, queridos. Que a paz, a alegria estejam conosco nesse momento. Liguemo-nos com um amigo espiritual, com Maria de Nazaré, e pedimos que nos eleve até Jesus, que nos acolhe, nos alimenta no seu imenso amor. E solicitemos que seja o portador de todo o nosso agradecimento ao Criador através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, número 137, O Banquete dos Publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Encontra-se em Mateus, capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de ágape, íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungava o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Os fariseus, eles representavam um dos 3 grupos mais importantes dos judeus à época de Jesus, reconhecidos pela observância rígida, pela lei escrita e da tradição oral. Eles eram mais fiéis às regras exteriores. Os publicanos eram os coletores de impostos, odiados pelos judeus, que os consideravam traidores de seu povo, porque seus patrões eram os romanos, dos quais o povo judeu era subjugado. E é conhecida a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Um evento íntimo com seus caros amigos de coração. Essa ceia é uma tradição do cristianismo. Mas antes dessa ceia, de importância, foi daqueles que
eram considerados impuros e pecadores. Pessoas que tinham um passado com seus deslizes, equívocos. Sentou na mesa com homens e mulheres não aceitos, que eram mal vistos pela sociedade daquela época. Ele compartilhou o alimento, os melhores sentimentos, confiando nos potenciais de cada um de renovação, de crescimento interior. Um gesto simbólico do mais profundo acolhimento, sem preocupações com as regras exteriores, mas sim de partilhar o melhor, de oportunizar a importância de cada ser e que, independente do que fizeram, poderiam, se assim o quisessem, mudar o rumo de suas vidas, de recomeçar. Uma mensagem de fraternidade, de humildade, de humanidade, de ter esse olhar reconhecendo essa humanidade que existe em todos nós. Às vezes pensamos que não merecemos outra oportunidade, pelos equívocos, pelas ações, pelas escolhas inadequadas que tivemos. Ou que o outro também não merece, nós julgamos, esse não tem jeito, não vai melhorar nunca. Por que tudo isso? Porque não achamos, nós não nos achamos merecedores. Temos a baixa estima, vergonha, sentimentos de menos valor, de não confiar em nós. E se nós não confiamos em nós, não confiamos nos outros. Às vezes, pela educação, ou pelas pessoas que estão à nossa volta, que falam de como nós somos e nós acreditamos nessa imagem que nós passamos para o outro ou como o outro nos vê. Mas é necessário que reconheçamos a paternidade divina, que somos criados por Deus com as mesmas oportunidades, que nós temos essa herança divina, que Deus nos oferece esse convite para participar deste banquete que está sempre posto a todos nós, acolhendo-nos fraternalmente para que recomecemos, que nós nos melhoremos. Então, temos essa força divina interna, essa força intrínseca, que quando colocada em ação, transforma, impulsiona-nos para a frente. Faz-nos fortes diante das adversidades. Impele para as nossas conquistas internas, aquisição de valores, de qualidades para serem expandidos. Quantas vezes nós caímos e nós nos levantamos? Nós já passamos por muitas situações nas nossas vidas e nós nos reerguemos. Muitas vezes nós não valorizamos e nós não nos conscientizamos dessa força que habita em nós. E quando conjugada com a força interna e a força divina, nós podemos realizar muitas coisas. Nós podemos nos reconstruir,
nós podemos nos edificar. E o alimento dessa ceia que nos é oferecido é a fé, a esperança, a perseverança, a boa vontade, que é o que aciona essa alavanca da força interna, propulsora de diversas realizações. Como também a fé no outro. Se nós não tivermos essa fé, essa autoconfiança, também nós não vamos ter no nosso próximo. Então, é necessário o autoacolhimento. Confiar que merecemos sim o alimento que nos é oferecido. Que podemos realmente ter esta oportunidade de recomeçar, trabalhar essa nossa autoestima, autoperdão, independente do que fizemos. Como foi esse nosso passado. E nós podemos construir o futuro vivenciando bem, aproveitando o presente. Então, a autoaceitação, que isso não quer dizer resignação, mas reconhecermos como ainda estamos, reconhecer os limites e gradativamente nós trabalharmos para essa edificação interna, pelo autoaperfeiçoamento pessoal. Reconhecer a nossa própria humanidade, que todos nós estamos num pé de igualdade, ainda que outros caminhem um pouco mais. Tem aqueles que às vezes empacam, que às vezes está lá atrás, mas estamos no mesmo pé de igualdade. Ainda que outros estejam um pouco mais amadurecidos, nesse processo nós estamos ainda numa infância em relação à maturidade espiritual. Estamos caminhando para uma adolescência, mas todos nós temos um caminho a trilhar, um aprendizado. A diferença é que tem uns que param, começam a olhar para si, não apontar o dedo para os outros e verificar que a construção, que a mudança, ela é interna. E quando isso acontece, nós vamos verificar essa mudança no externo. Na verdade, é a nossa visão que modifica. Então, nós vamos passar a exigir menos a mudança do outro. O perdão, é necessário o auto-perdão para que possamos exercitar o perdão para o outro. Aceitar o outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Aceitar as diferenças com respeito. Cada um é de uma maneira, cada um tem um tempo, como nós temos o nosso. Assim nós estaremos compartilhando esse banquete quando nós estamos agindo desta forma, com uma maior generosidade, compreensão, tornando o ambiente em que vivemos um viveiro de fraternidade, de aproveitar o banquete que nos é oferecido e compartilhar este banquete, acreditando nessa força, acreditando que nós podemos sim melhorar a cada dia, não somente nós, como o outro.
Tem um filme, se não me engano, é de 1997, se chama A Festa de Babette. Resumindo, o filme, ele se passa na Dinamarca no século XIX. Babette é uma cozinheira parisiense que se oferece para trabalhar na casa das filhas de um pastor que já morreu, numa aldeia de pessoas rústicas, muito simples. Elas não sabem lidar com os problemas de cada um dos moradores da região, como o pai, que tinha esse talento de ouvir, de orientar, de indicar caminhos. Então, a comunidade, ela vive com as picuinhas, traições, fofocas, dificuldades de se relacionarem. Um dia, Babette recebe uma indenização e resolve fazer um banquete à semelhança das suntuosas ceias que preparava para os nobres de Paris. Ela gasta todo o valor nesse jantar, manda vir as melhores iguarias para preparar essa ceia. De início, as pessoas não acostumadas com essa culinária não aceitam bem. Não se acham merecedoras e consideram a fartura do comensal um pecado. Mas no final aceitam o convite para participar deste banquete. Babette se esmera, servindo-os como se fossem as pessoas nobres dos palácios da França. Eles se sentem valorizados pela atenção e o carinho que são recebidos e como eles são servidos durante o jantar. E decidem se perdoarem entre si, serem mais gentis uns com os outros, esquecerem as divergências e tomam uma decisão de se tornarem pessoas melhores e tornar a convivência da aldeia também melhor. E apesar de Babette investir toda a sua quantia nesta ceia, ela se sente recompensada, realizada por proporcionar o melhor para os seus convidados e também o quanto eles se sentiram importantes, valorizados como seres humanos e demonstrarem o melhor de cada um. Então, assim, representa Deus nos oportunizando e confiando que somos criaturas com todas essas condições de crescer. Vamos agora compartilhar essa ceia de amor, desejando o bem à humanidade, ao Brasil, esse país que nos acolhe, a todos os lares, locais de trabalho, familiares, amigos, vizinhos. Que nesse momento confiemos que nós possamos projetar esse bem maior, essa confiança que nós podemos nos tornar melhores e fazer com que o ambiente onde nós estamos também se torne o melhor. Um convívio de um relacionamento saudável e amoroso. E que possamos nos alimentar diariamente com o pão da vida, das oportunidades que Deus nos concede, para que possamos nos edificar, nos transformar a cada dia. Gratidão a todos.